que às vezes isso tudo nos traz angústia. Pelo menos eu já senti isso. A gente não sabe onde pisa, como age, o que faz. A gente não consegue, principalmente, vencer aquelas dificuldades mais difíceis. Aquelas coisas que você consegue vencer pelas suas próprias forças, tudo bem, vai bem. Mas aquelas que você tem mais dificuldade, aquelas você vive caindo de novo nelas. Cai de novo, cai de novo. Mas como? O principal problema é esse. Vamos ver o próximo texto. Se nos humilhássemos diante de Deus e fôssemos bondosos, corteses e compassivos e piedosos, haveria 100 de conversos à verdade, onde agora apenas uma. Beneficência Social, página 86. Hoje nós temos 3 se batizando aqui. Mas, se a igreja tivesse bondade, cortesia, compaixão, piedade, ao invés de 3, teríamos 300 se batizando hoje. O que está faltando para a igreja? Amor. Se você fosse definir o caráter de Cristo, que palavra você diria? Amor. Você não diria atos, você diria amor. E é isso que a gente precisa então, para vencer as nossas dificuldades. Mas é fácil amar? Você consegue amar 100% a todos? É mais fácil você dizer assim, não, eu vou guardar o sábado do que eu vou amar, não é? Eu vou amar o meu marido quando ele me trata mal. Eu vou amar meu patrão quando ele me manda embora. Eu vou amar o meu companheiro de trânsito quando ele me dá uma fechada e quase bate o carro. Não é mais fácil guardar o sábado? Amar realmente ali no fundo da alma, incondicionalmente é mais difícil. Agora, como é que eu faço então para conseguir isso na minha vida? Como é que eu faço? Vamos lá. Vamos trazendo a coisa mais para a prática. Vamos ver o próximo textinho. Em tudo dá graças. Em tudo dá graças, é o que a Bíblia fala. Então eu vou pedir a Deus, o Espírito Santo, o colírio, para abrir os meus olhos, para enxergar a minha real condição de laodiceano morno, e entregar o meu eu para carregar a cruz de Cristo, entregar o meu eu e abrir também os meus olhos para as coisas boas, não só para as coisas ruins, abrir os meus olhos também para as coisas boas. Será que eu consigo dar graças em tudo? Quando a coisa está indo mal, será que eu consigo achar alguma coisa boa pela qual agradecer? É difícil às vezes, né? Mas a gente tem que procurar agradecer. Se a gente fizesse uma listinha de coisas pelas quais a gente tem que agradecer, nossa listinha seria grande, pequena? Será que a gente consegue? Quando a gente vai orar e vai agradecer a Deus pelas coisas, a gente começa, já repararam, a gente começa a repetir as coisas, né? Aí você vai orar no outro dia, a oração parece um Ctrl+C, Ctrl+V. Você agradece todo dia a mesma coisa, né? Será que a gente não tem
e agradecer de coração aberto, sincero e verdadeiro? Será que a gente lembra de agradecer sinceramente pelo que Cristo fez por nós? Vamos ver esse texto do Espírito de Profecia. Caminho a Cristo. Jesus disse: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Cristo tem de revelar-se ao pecador como ao Salvador morto pelos pecados do mundo. E ao contemplarmos o Cordeiro de Deus sobre a cruz do Calvário, começa a desdobrar-se ao nosso espírito o mistério da redenção. E a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Morrendo pelos pecadores, Cristo manifestou um amor que é incomparável. E esse amor, ao ser contemplado pelo pecador, abranda-lhe o coração, impressiona-lhe o espírito e inspira-lhe a alma contrição. Então, quando a gente olha para Cristo na cruz, o que acontece no nosso coração? Uma transformação. O seguinte texto, desejado de todas as nações: a luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor atrai-nos a Ele mesmo. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida na alma. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração e o espírito são novamente criados à imagem daquele que opera em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então a lei de Deus é escrita na mente e no coração, e podemos dizer com Cristo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. E qual é a vontade de Deus para nós? Qual é essa lei? A maior de todas. Amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. O grande conflito também nos diz: ao contemplarmos somos transformados. Apocalipse 3, e aqui também, Isaías 42. Gente, desculpa aqui que... Aí embaixo aparece o texto seguinte. Aí, olhai para mim e sereis salvos. É olhando para Cristo, então, que somos salvos. Certo? Agora, vamos trazer isso um pouquinho mais para a prática. Certo? O que é esse olhar para Cristo? Além de você ter uma comunhão com Cristo, isso mais na prática é o seguinte. É esse texto agora. A oração incessante é a inquebrantável união da alma com Deus, para que a vida que vem de Deus flua para a nossa vida, e da nossa vida pureza e santidade fluam de volta para Deus. Então vocês viram agora uma coisa importante. A oração é uma incessante e inquebrantável união da alma com Deus. Então, a oração é uma coisa que tem que estar incessantemente ligada. Como a vara está unida à videira. A videira pode produzir frutos se não estiver unida? Não, não pode produzir frutos se
se não estiver unida. Vamos entender aqui mais um pouquinho a nossa ilustração. Eu posso transbordar. Nossa taça está transbordando em ações agora? Não, ela pode transbordar somente quando recebe água. Se eu parar, ela para. Se eu voltar, ela volta. Se eu parar, ela para. Se eu voltar, ela volta. É assim que deve funcionar o nosso relacionamento com Deus. É assim que a nossa relação ininterrupta e incessante com Cristo deve ser. A nossa oração, a nossa ligação com Cristo é como a oração, é como a relação nossa, o abrir do nosso coração a Deus como um amigo. Como é que os amigos se relacionam? Conversam pessoalmente, conversam pelo celular, conversam pelo MSN, certo? Às vezes junto, às vezes próximo, às vezes de longe, mas o tempo todo. Conversam sobre o quê? Sobre os mais diversos assuntos. E assim deve ser o nosso relacionamento com Deus o tempo todo, sobre os mais diversos assuntos. A nossa vida pode ter muitas lutas, muitas dificuldades. A nossa fé pode estar o tempo todo sendo provada. Mas se nós fixarmos os nossos olhos em Cristo e estivermos unidos a Ele, nós iremos suportar e vencer. E poderemos, como em Apocalipse 3:21 nos diz, que ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu me assentei com o meu Pai no trono. Então não importa as dificuldades, as lutas dessa vida, se nós fixarmos os nossos olhos no Mestre, não importa o que estiver ao nosso redor, sempre poderemos ter a certeza que Jesus colocará em nosso coração o seu amor. E esse amor, então, transbordará no nosso viver ações e atos de amor. Eu gostaria de convidar você